Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos deixando as pessoas entrarem aqui na sala. Daqui a pouco o pessoal está entrando, eu já vou dando as boas-vindas a mais um ABAP no ar. Quem tiver câmera, quiser deixar ligada, pode deixar, como o Juan está fazendo. Bom dia, Juan. Bom dia, Rosana. Quem puder também escrever no chat, a gente fica muito agradecido de escrever, dizer da onde vocês são, de qual agência vocês são, assim a gente vai entendendo melhor quem é que está aqui com a gente hoje. Alguns nomes a gente já conhece, mas muitos são novos, né? Então, muito obrigada por terem vindo aqui para o nosso webinar, sempre bom receber vocês. Acho que está todo mundo aqui já dentro. Bom, pessoal, o tema do nosso webinar hoje, como vocês estão vendo, é um guia para adoção e uso da AI por agências de publicidade. É um guia que a gente está, assim, terminando. O PIR, que está aqui, Marcondes, que está aqui hoje, é o autor desse guia, junto com a ABAP. E esse guia marca o início de um movimento maior que a ABAP está liderando, que a gente vai liberar para os associados conteúdos inéditos. Além desse guia, né, a gente vai ter novas iniciativas, vamos ter um curso de capacitação que a gente vai contar daqui a pouquinho, vamos ter masterclass para as lideranças das agências, assim como outros materiais que a gente está planejando para 2026. Então, nosso papel aqui, né, é apoiar as agências para que elas sigam competitivas, inovadoras e protagonistas nessa transformação. Vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou Mariana Pagnoni, atualmente diretora executiva da ABAP, e vou acompanhar vocês aqui essa manhã junto com o PIR. Hoje a gente tem muitas agências associadas e a gente abre esse webinar também para não associadas, porque é uma oportunidade de ter vocês aqui mais perto, de vocês conhecerem a ABAP, né? Queria reforçar um pouquinho. Há 2 anos a gente mudou nosso posicionamento, né? Somos a antiga Associação Brasileira das Agências de Publicidade, e hoje, né, nós mudamos esse nome para Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário, dando as boas-vindas aí para diferentes formatos de agências que existem no mercado, depois de toda essa grande transformação começada aí pelas novas tecnologias e depois com diferentes tipos de mídia, a gente vê que o mercado se expandiu e a gente quer receber todos aqui nesse grande espaço que a gente faz para exatamente apoiar as agências no presente e no futuro, dentro de todas essas mudanças. Então, a ABAP hoje é esse lugar mais plural e aberto a essas diferentes empresas e diferentes perfis de atuação que fazem parte desse sistema. Para vocês conhecerem um pouquinho por cima, não vou ficar falando muito aqui da BAP, né? Mas a gente faz vários trabalhos ao longo do ano, né? Estamos sempre comprometidos a essas iniciativas que beneficiem a todos, tanto associadas quanto o mercado. Tem muito trabalho que, até de Helgov, advocacy, que a gente faz, que beneficia todo o mercado, né? Mas nosso foco é sempre no fortalecimento do setor e na sustentabilidade das agências, que a gente vê que muitas vezes o mercado vai apertando e a gente vai tentando liberar aí esse espaço para as agências, né? E esse webinar é um exemplo disso, assim como o guia que nós vamos lançar. Só alguns recadinhos antes de começarmos, então. Muita gente pergunta se esse webinar vai ser gravado. Sim, ele vai ser gravado e disponibilizado para todos. O guia especificamente é um guia para as associadas. Então, se você ainda não é associado, é um convite para você se associar e conhecer como é que vai ser esse guia que o Piro vai contar aqui hoje. O microfone de vocês está mutado, só para evitar ruídos, é muita gente aqui na reunião. Então, vocês podem mandar perguntas pelo chat, que a gente no final vai ler no tempo de perguntas e respostas. Então, finalmente, queria aqui apresentar e agradecer a presença do nosso convidado especial, Piro Marcondes.
O PIR, para quem ainda não conhece, ele praticamente dispensa apresentações, mas ele vem sendo nosso consultor estratégico da ABAP, é um grande parceiro nosso. Ele tem mais de 40 anos de experiência em marketing, publicidade e tecnologia, é empresário, jornalista, autor de livros sobre negócios e investidor em 12 empresas e startups. Pir, muito obrigada por estar conosco, por dividir a sua experiência aqui. Cada dia aí surpreende, nos deixa super feliz. Então, eu vou aqui, passo a palavra para você, vou tirar aqui minha apresentação para pôr a sua. Fique à vontade, Pir, enquanto eu ponho aqui a sua apresentação. Obrigado, Mari. Bom, agradeço demais aqui a oportunidade. Estar com a ABAP, para mim, é uma missão assim, que eu me dei e fui muito bem acolhido pela Marcinha Esteves, que é a presidente da ABAP, e por essas duas meninas maravilhosas aqui, que são a Carol. A Carol não está aqui aparecendo no vídeo, mas ela está ali atrás nos monitorando, e a Mari, que é a diretora executiva da entidade, me acolheram super bem. Acho que a ABAP está vivendo com a Marcinha e o momento da entidade mesmo, uma maturidade enorme. E temos todos aí o desafio que é essa história da inteligência artificial, é o tema da nossa conversa aqui. E que eu acho que a ABAP está levando muito a sério, com muita competência, muita seriedade, porque o tema merece, eles estão assim, no nível que o tema exige e pede, né? Exemplo disso é esse guia que essa apresentação, então já falando um pouquinho da apresentação para vocês entenderem o que vocês vão ver. A apresentação, ela mostra mais ou menos a lógica do guia. Por que isso é importante? Por que o guia é importante? Não existe hoje um guia com esse nome, com esse aprofundamento técnico que nós fizemos para agências de propaganda, para que elas adotem, como diz aí, da estratégia, a implementação, particularmente implementação, um guia como esse feito de como implementar IA para agências de propaganda. Tem guias de implementação de IA inúmeros. Mas para agências de propaganda, e para agências de propaganda aqui no Brasil, feito para a realidade brasileira, com a cabeça brasileira e com nossa realidade, não tem nenhum. Então, essa, digamos, é uma primazia, mas menos do que ser primazia, teria menos importância, é que nós realmente fizemos um trabalho que, com a ajuda das meninas, particularmente aqui, a gente conseguiu aprofundar muito e fizemos um guia que, tecnicamente, ele é muito legal. Garanto a vocês, não é porque nós criamos, é porque ele está muito bom mesmo, ele ficou legal. As agências não têm um guia desse para norteá-las. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer o que é o guia. E vocês vão ver, do começo ao fim, que ele está estruturado quase como e com uma lógica de abordagem que vem do mundo do software, vem do mundo da tecnologia, porque é de tecnologia que nós estamos falando. A propaganda e a publicidade têm muito conhecimento de tudo que tem a ver com comunicação e marketing há décadas. Não é isso aqui, quer dizer, é porque se trata de publicidade, é IA para publicidade, mas a lógica do guia é uma lógica de tecnologia, de desenvolvimento de software, algo que as agências não estão, normalmente não estão preparadas. Então, por isso, a apresentação sintetiza a lógica do guia. Ela é importante por isso. Outra coisa, tem muita informação, vocês vão ver. Tem uns 15 slides aqui que eu vou tentar fazer em meia hora, e vai ter coisas que vocês não precisam se preocupar em pegar, são detalhes e tal. A apresentação vai estar online, depois vocês olham com calma, porque não vai dar, é muita informação. Não se preocupem com isso, se preocupem em sair daqui com uma visão o mais aberta possível de como pode ser, particularmente essa parte de implementação, como ela deve ser. Existem processos testados, aprovados, de novo, no mundo da tecnologia, que a gente está incorporando aqui.
E se as agências fizerem, assim como dá certo no mundo do software, tem muita chance de dar certo aqui para nós também. Bom, fiz a apresentação da apresentação, agora vamos lá, Mari, vamos indo adiante. Então, logo no início, tem lá 40 termos e conceitos de IA. Tem muito por aí, isso daí é, digamos, um apanhado que a gente fez de como isso se desenvolveu, mas é a história da IA. Por que é importante conhecer a história? Eu escrevi 5 livros de história, 4 de história da propaganda. Tá? Por que eu escrevi livro de história da propaganda? Para que existem livros de história? Né? Porque sem história a gente não tem futuro. Se você não conhece a sua história, você não tem ideia do que é o seu presente e muito menos de como você vai fazer o seu futuro, porque o alicerce já está lançado antes de você nascer ou de nós nascermos. E tem muita coisa aqui, a ABAP ela tem 75 anos de vida. Né? Eu escrevi o livro da ABAP de 60 anos de vida. É um dos livros de histórias que eu escrevi. Por quê? Porque é importante. Então, aqui tem um timeline, gente, que é bem legal, além de ser muito curioso. Quando vocês terminarem o timeline, vocês já entenderam um bom pedaço do que precisa ser entendido da história da IA e o que ela é hoje. Tá? Por que ela chegou onde chegou? Tá? Então, esse é o primeiro slide. Tem 40 termos para vocês aprenderem os termos ou se familiarizarem com eles e a história. Tá? Da IA. É bem legal essa parte, bem no início. Vamos lá. Pode passar, Mari. E por que IA agora? Eu acho que todos vocês sabem, mas vale a pena falar desses dados aqui. Né? Então, vocês veem que tem de 15% a 30% aí de aumento de produtividade, 15% de mais eficiência, 93% dos profissionais, acho que todos vocês aí já devem estar usando IA, de algum jeito, né? 83% relatam que a IA libera tempo, que todos sabemos, se você está usando, você sabe que é verdade. E os dados do Brasil são esses aí em verdezinho azulado aqui. Planejam expandir 97,9%, planejam expandir o uso de IA, acho que todo mundo hoje está preocupado com isso, pelo menos preocupado estamos. 95,4% percebe o impacto no ROI. Essa coisa de ROI é importante, porque todos nós que trabalhamos em empresas sabemos que para adotar uma plataforma de IA e mesmo para recomendar para os nossos clientes, etc., o pessoal do financeiro, eles ficam lá medindo se a lógica da adoção da tecnologia faz sentido do ponto de vista financeiro. Eles estão corretos. Eles precisam fazer isso, é função deles. Então, o ROI, o retorno sobre o investimento, precisa ser medido o tempo inteiro. No caso de IA, como o IA é muito novo, muito veloz, é muito difícil de medir o ROI. Então, não acreditem, saiu um estudo do MIT, que é um instituto que todos nós temos que tirar o chapéu, dizendo que o ROI não está provado, o ROI da IA ainda. A imprensa saiu com isso para todo lado, aí ficou aquela nuvem assim péssima, do tipo, a IA não funciona, é uma bobagem, tá? O estudo do MIT foi mal feito, eu falaria muito a respeito, escrevi um artigo sobre isso, e não é isso, é porque a IA ainda está sendo adotada, não tem nem como você medir direito o ROI. Porém, existem um monte de mecanismos de medir já hoje o retorno do investimento. É assim, gente, cada uso milimétrico de IA está economizando alguma coisa ou otimizando alguma coisa. Ponto. Quanto? Sei lá. 10%, 5%, 18,3%, não interessa. Essas metrificações interessam para o financeiro. Né? Para nós, aqui, profissionais do dia a dia, eu estou dizendo, não parem para pensar nisso. Sim, AI melhora o ROI, ponto. De N formas, umas 10 ou 20, e do ponto de vista financeiro, isso é uma questão de tempo, os parâmetros vão ser ajustados. 59,9% relatam aumento nas receitas. Para mim, é até surpreendente esse número, que já mede aumento de receita. Deve ser verdade. Porém,
também, de novo, são números aí muito imprecisos ainda que positivos, né? 75% das PMEs estão otimistas quanto ao impacto da IA vai impactar o negócio de todo mundo, da padaria da esquina, né? Então, impacta desde as holdings aqui do nosso setor até as pequenas agências e tudo. Então, vamos lá, Mari. Esse aqui já é parte do guia, tá? Isso aqui é o começo da lógica do guia. Cada agência, cada empresa no mundo está num grau de maturidade. Eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje. Cada um de nós, pessoas, está num nível de maturidade diferente. Você pode agrupar em clusters, né, em grupos. Ah, eu estou ali no 32,47 pontos, eu explico isso aí. Aí tem outro que está no 16, aí está o outro que já está ali adiante, no 48, 54, 64 pontos, eu vou explicar. Cada um de nós, pessoas, tem essa discrepância. Isto é um problema. Para quem está ali abaixo de 16, aqui são pontos para as agências, tá? Mas nas pessoas também a gente podia fazer a mesma coisa. Quem está abaixo de 16 precisa correr. Quem está ali no 48, 64 está bem na foto, né? O que é isso aqui? É para medir exatamente em que momento está a agência. Ela não sabe. E ela não tem como medir. Como é que ela vai saber? Então, aqui nós fizemos um parâmetro. Isso aqui, esse slide aqui, no guia, tem lá 2 ou 3 páginas muito densas, que são parâmetros matemáticos para você medir a maturidade da sua agência. Tá? É bem legal isso daí. Absolutamente preciso? Nada é absolutamente preciso, mas ele é bem legal. Então, nos ranges que estão aí, se você está abaixo de 16, você está num nível ainda muito primitivo, que eu digo aqui, necessário mudança cultural e infraestrutural básica antes de adotar a IA. Ou seja, tem que conversar muito, todo mundo internamente, para começar a usar a IA, senão vai fazer bobagem, vai usar errado. De 16 a 31 pontos, necessita de preparação fundamental, o nível 1, 2 aí que eu chamo. Educar a liderança é a principal dificuldade de adoção e mudança de cultura nas agências, tá? A liderança. Dali para baixo, as pessoas estão todas mais prontas do que os líderes. Raríssimas exceções. É assim nas agências e é assim nas empresas. São pessoas mais jovens, são pessoas que já nasceram na época da internet, os mais velhos, quando eu nasci, não tinha internet. A maior parte dos líderes tem uma idade X, a partir de 45, 50, 60 anos, os caras não estão preparados, né? Então, a liderança é o principal problema cultural de adoção da IA, porque tem medo, porque é conservador, porque não sabe, porque não tem relação com tecnologia, e aí, como está na mão dele a decisão, ele não toma. Ou ele toma uma decisão conservadora. Hoje em dia, ser conservador é mais ou menos estou indo para o meu túmulo. Tá? Todo mundo que hoje, eu sou conservador por natureza, morreu. Morreu. Vai morrer. Porque não tem jeito de ser conservador no mundo do jeito que está diante da IA, gente. Não dá, ela não permite isso. Ela atropela líderes conservadores e a empresa conservadora também. Tá? Muito bem. Necessita preparação fundamental, 16 a 31 pontos, 32 a 47. Pronto para fazer piloto. Piloto é uma palavra importante, porque você testa. Vocês vão ver aí na medida que eu for navegando. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Por isso a gente fez o guia. Fase, piloto, pilota, testa, erra, melhora. Pilota, testa, erra, melhora. Pilota, testa, erra, melhora. Começa pequeno, depois vai para o grande. Pega um cliente que tem mais cabeça de tecnologia, faz teste com os funcionários, com os colaboradores que tenham mais proficiência primeiro, depois para aqueles que são mais conservadores, e existe gente conservadora, obviamente. Então, você vai fazendo em etapas, tá? Tem tudo detalhado lá no guia. De 48 a 64 pontos, pronto para a implementação mais avançada. Acho que é a minoria do nosso setor.
Podemos ir, Mari. Eu não vou aliviar, não, tá? Se vocês esperam que vão sair daqui, que bom, o Pires disse que está tudo bem. Não está tudo bem, tá? É um desafio permanente, tá? E grande. Tem um método que chama Deploy, Reshape e Invent, DRI. É um método de tecnologia existente, comprovado. A gente só botou aqui exatamente por isso, porque ele já é comprovado. Então, são fases que você vai... Aí já estou falando das fases, tá? Você integra a companhia, tudo isso aqui é da porta para dentro, né? Tudo isso aqui podia ser da porta para fora, você fazendo com o seu cliente também, tá? É válido do mesmo jeito. Mas aqui a preocupação do guia é capacitar a agência, da porta para dentro, tá? Então, você deploy aí, é uma palavra que quer dizer disponibilizar, né, ou colocar em operação. Aqui que nós estamos falando de deploy é a integração da agência numa lógica de IA. Esse é o ponto 1. Depois, o reshape é quando você precisa reconfigurar, né? Reconfigurar todos os processos internos. Vai precisar fazer isso, porque IA mexe da contabilidade ao diretor de criação e do presidente da agência. Então, tem que mudar os processos. É fácil? Não, não é fácil. É desafiador. E depois você já está num patamar em que você pode reinventar o seu modelo de empresa. Quando você começa a fazer esse nível de mergulho na própria empresa para discutir IA, você vai perceber que muitas coisas que você está fazendo poderiam ser feitas diferentes. É lindo esse processo de discovery. Você vai descobrir, você vai entrar embaixo e nos intestinos de uma agência que você não mexe todo dia. Não tem tempo. Está correndo, tem que entregar a campanha amanhã cedinho. Não dá tempo de olhar para si mesmo. Isso aqui é um processo que mexe com o IA, e ao mexer com o IA, mexe com toda a lógica da agência como um todo. É um processo muito interessante e muito fascinante, na verdade. E, ao mesmo tempo, como eu disse, desafiador. Podemos ir. O que vem em seguida é um mapa de seleção das ferramentas, né? Esse é um mapa super desafiador, gente, porque tem uma ferramenta nova enquanto a gente fala, estão criando umas 100 ferramentas para nós aqui nesse exato momento. Estou brincando, mas não sei, é um número absurdo. Então, selecionar a ferramenta é desafiador. A gente fez uma lista daquelas básicas, como o guia pretende ser para aqueles que estão ainda sem saber, o que a maioria está meio sem saber como fazer, o guia traz, Márcia da comunicação, já vai voltar. O guia, ele pretende, então tem uma lista ali de ferramentas, tá? Ok. Aí alguém vai falar, pô, Pedro, você esqueceu de botar a ferramenta XYZ. Muito possivelmente eu esqueci de botar umas 50. Fácil. Então, qual é o objetivo do guia? É o mínimo necessário, é o mínimo indispensável. Essas aqui, se vocês não conhecem, aí é problema. Porque são bem básicas, essas aí que a gente botou no guia e estão aqui na apresentação. Deixa eu entrar num momentozinho técnico, que eu não sei até que ponto vai ser chato para vocês, espero que não, porque ele é bem importante, tá? Tem uma coisa que chama LLM, Large Language Model. É aquele tipo de linguagem lá de cima, logo abaixo, e já meio misturado com as Llamas, OpenAI, aquelas que estão lá em cima, vocês conhecem todas, tá? Anthropic, que são as 4, 5, 6, Big Five ou Big Seven, que estão lá em cima inventando tudo. Elas começaram a desenvolver LLMs e logo abaixo apareceu um monte de outras empresas desenvolvendo linguagens largas, tá? O que é linguagem larga? Ela é fundamento de IA, do ponto de vista tecnológico, tá? É o fundamento, são as estruturas algorítmicas sobre as quais você vai construir aplicativos e aplicações. O layer seguinte é o que nos interessa. As LLMs lá de cima são difícil a gente aqui mexer com elas. O que nós temos que criar na agência, e o cara de TI vai ser responsável por isso,
são intérpretes das LLMs. Tem 1.600 hoje no mercado, tá? Então, isso a agência vai ter que ter, aí eu não detalhei muito, mas o que a agência vai ter que ter? Tradutores de tecnologia. Então, vamos lá. Anthropic, lá em cima, e todas as demais. Logo aqui abaixo, desenvolvendo o quê? LLMs. E nós aqui embaixo, os réis mortais, nós temos que ter tradutores que automaticamente vão trazer as novas ferramentas para dentro de casa. Então, o que faz? A própria IA aqui de baixo, ela fica o tempo inteiro monitorando um novo produto, uma nova ferramenta que é lançada. No momento em que ela é lançada, se ela for uma ferramenta aberta, né, uma API aberta, ela entra na internet, pega os detalhes da coisa e põe imediatamente a serviço da empresa, da agência. Todos nós aqui. Então, isso é mágico, gente. Isso é bem legal de ter dentro de casa, tá? São esses intérpretes aqui. Tem uns 20 intérpretes hoje no mercado que você pode, o cara de TI deve conhecer. Muito bem. A seleção de ferramentas, 25% hoje em dia das ferramentas, elas estão ligadas à funcionalidade e performance aqui no mundo de publicidade. São aquelas ferramentas que alguns de vocês já conhecem. Faz texto, faz vídeo, faz imagem, otimiza peças de publicidade e tudo mais. Tem outras que estão ligadas à facilidade de uso, que é para facilitar a nossa vida. Hoje eu uso IA para escrever 100% dos meus textos. Nenhum deles sai sem a minha supervisão, mas elas facilitam o meu uso de texto, de escrever texto. Aí outras estão voltadas mais para otimizar custo-benefício. Todas elas têm um pouco esse viés, como eu disse ali no início. Segurança e compliance, um item muito, 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 muito importante. Eu vou falar talvez mais sobre ele, mas vocês viram o que ocorreu com a DM9, não tiveram cuidado, acharam que poderiam fazer o que fizeram, não acho que houve má fé, houve desconhecimento, fizeram o que fizeram, perderam o leão de cana, enfrentaram uma crise como agência de enfrentou a crise que enfrentou. Esse exemplo da DM9, aliás, está na internet agora, esses dias eu repliquei e acabou de ser lançado um guia de segurança e compliance que foi feito pela DM9, o Pito Calazans, que é o CEO lá, fez, com o apoio do Lemos, do Ronaldo Lemos, que é um advogado maravilhoso, fera, cacete, sigam esse cara, e é o rei da compliance. Então, eles fizeram um guia, sigam o guia da DM9, pega o guia da DM9 e põe dentro da sua agência. Copy and paste. É do cacete, porque você sozinho não vai fazer um igual aquele. Não vai. Não perca tempo. Está pronto. A DM9 deu para o mercado. É uma forma dela tentar dar a volta por cima, está correto. Errou. Deu a volta por cima, fez um puta guia. Puta guia. Então, de compliance, tá? É o que não fazer, basicamente. Não corram nesse erro. É muito séria essa questão do compliance, até porque nos interessa, porque dentro disso tem uma questão de direito autoral que está envolvido, que é o nosso lado de criadores, tá? E aí tem a parte de suporte e ecossistema, que é toda a parte de infraestrutura que a IA também se preocupa e tem para suportar. Acabei de falar dessa parte do meio aqui, que é integração das ferramentas, né? Vamos lá, Mari. Bem-vinda de volta. Roadmap de implementação, rapidinho. Aquilo que eu já falei, fundação e primeiros pilotos, depois você vai para integração em processo de métricas e ROI, também já falei isso, você precisa ter as métricas, tá? Para medir, tem KPIs, eu botei no documento também. Aí você passa para escala, para toda a organização, você começa pequenininho, vai crescendo, e começa a se diferenciar. E cada uma das agências vai ter o seu caminho, o seu caminho de diferenciação. Todos têm que fazer alguma coisa, cada uma vai achar o seu jeito. E otimização e inovação contínua. Esse trabalho aqui não vai terminar nunca. Vocês vão estar sempre tendo que atualizar, tá? Vamos em frente. Os impactos da IA na publicidade, acho que todos sabemos, né? Eu vou passar muito rápido aqui, mas produtividade, eficiência,
criatividade aumentada, os criativos têm um pouco de bode, alguns, né? Uma boa parte da IA, porque acha que atrapalha, é uma visão curta, quem pensa assim. E ela, na verdade, ela aumenta, né, a possibilidade criativa. Aí as ferramentas, pode passar, já falei. Papel humano, fundamental, tá, gente? Óbvio, óbvio, óbvio. Não existe essa... não é que não existe. Não se preocupem com essa briga, também não é não se preocupem, coloquem no devido lugar essa questão de homem versus máquina, tá? Para mim está muito claro, mas muitas vezes pode ser que não fique tão claro, né? Qual é o papel da máquina? É muito grande, muito maior do que sempre foi, mas o papel humano continua sendo preponderante em relação à tecnologia, tá? Então, aqui, quais são esses papéis que nunca vão desaparecer, ou pelo menos a maior parte deles não? Estratégia e visão criativa. Não tem jeito, a IA faz movimentos, planejamento estratégico super bem. Se não tiver a orientação humana, ela vai fazer super bem para ela, porque muitas vezes não está adaptado ao que precisa ser. A visão criativa, idem. Ela tem também. Dizer que IA não é criativa é uma bobagem. Ela é criativa, sim. Aliás, vocês sabiam que se vocês colocarem um prompt em qualquer IA, pedirem uma determinada coisa, ela vai fazer. Aí vocês colocam em seguida o mesmo prompt, tá? E pedem para ela fazer a mesma atividade. Ela vai fazer bem diferente do que a inicial. Ela nunca vai repetir qualquer coisa. Nunca. Isso é criatividade, na essência. É você dar origem a coisas originais o tempo inteiro. Essa é a definição de criatividade. Tá no backbone, está na lógica da IA. Nunca ser repetitiva, nunca criar modelos o tempo inteiro iguais. E aí você pede para máquinas diferentes o mesmo prompt, ela vai te dar soluções completamente diferentes. Agora, isso não é criatividade do jeito que os humanos, né, desculpe, fazem, né? Então, essa criatividade humana a gente vai continuar tendo, né? Então, é uma discussão mais complexa, mas não vale a pena perder tempo com isso, eu não perderia. A criatividade conceitual e a direção artística... peraí, eu vou aqui de cima para baixo nos laranjinhas aqui primeiro. Ética e responsabilidade, já falei. Interpretação e contextualização de dados. Bom, ética e responsabilidade é humana, né? Interpretação e contextualização de dados, idem. Criatividade, acabei de falar, fundamental. Relacionamento, as máquinas dificilmente teriam, do jeito que a gente tem, e comunicação com pessoas, como estou falando de empatia humana, né? Isso a máquina não tem. E supervisão e curadoria da IA o tempo todo, nós vamos continuar fazendo. Então, fiquem tranquilos, o papel humano está preservado, mas ele precisa ser bem utilizado. Vamos lá. Não sei se é Carol ou Mari que estão passando. Vamos lá, métricas de sucesso. Eu dou aqui algumas, tá? E todas são importantes. Então, vamos lá. O retorno sobre o investimento, acabei de dizer. Vocês têm como medir. Produtividade também. Bom, vocês medem produtividade a vida inteira, né? Mediram produtividade de algum jeito. Tem um KPI de medir produtividade em todas as agências. Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, só que agora tem uma ferramenta nova que ajuda na produtividade. Nós vamos ter que continuar medindo. Qualidade dos outputs. Temos que continuar também sempre, como agência de propaganda, sempre medimos a qualidade dos nossos outputs, que é o que sai da agência. Continua tendo que ser supervisionado, mas isso é um KPI de controle de sucesso, tá? Com a IA aumentou a qualidade do nosso output, deve aumentar se for bem aplicada. Vamos lá. Tempo economizado, sem dúvida nenhuma. Eu estou dizendo que isso precisa ser incluído, né? Satisfação da equipe interna e do cliente. Não está dito aí, mas está aqui, impacto no cliente. Vocês têm que medir. Tem que ver, porque se a cultura interna e os colaboradores não estiverem felizes, nem à vontade, o uso da IA vai ser travado, né? Porque são eles que fazem no dia a dia. E o impacto no cliente é óbvio. Então, esses são os KPIs de sucesso. Precisam ser medidos, tá? Na IA. Vamos lá. Acho que estou indo para o final, preciso depois voltar a palavra aí para a Mari.
Erros bem comuns e que era legal, né, vocês não evitar, tá? Cometer. Falta de planejamento, esse é clássico. Porque, como a IA chegando, todo mundo está usando. Não deu tempo de fazer planejamento. Né? Mas é melhor que se use e errar do que não fazer e ficar planejando. Aquele cara conservador que eu falei, eu vou planejar, daqui a 2 anos eu vou ver se eu vou usar IA. Morreu. Faça, erre, refaça, erre de novo. Enquanto você está fazendo isso, e esse processo vai ser inevitável, comece a fazer planejamento. Comece a fazer planejamento. Planejamento de curto prazo, esqueçam planejamento de longo prazo. Em 1 ano, eu não sei nem o que nós vamos estar falando nós aqui. Tá? Ausência de treinamento. Quem não tiver, morreu. Tá? Nós estamos fazendo, a Mari vai falar, um curso para associados da ABAP de graça, de treinamento de IA. Precisa. Senão aquela discrepância que eu comecei falando, que tem um que sabe muito, outro que sabe muito pouco, e por aí vai, dentro de uma agência que tem 200, 300, 400 mil, 5 mil pessoas, fica uma zona. Então, tem que estar todo mundo mais ou menos falando a mesma língua. Então, o treinamento, capacitação de IA é fundamental. E ele tem que ser contínuo. Eu dei um curso de 2 meses, estava lá na internet, eu peguei, os caras já fizeram, estamos zerados. O pessoal está treinado, não vai ser assim. O treinamento tem que ser permanente, contínuo e especializado para a publicidade. Tá? Expectativas irrealistas. Imaginar que a IA vai resolver tudo. Não vai. Ela é muito legal, mas não resolve tudo. Ignorar questões éticas, não preciso nem dizer, acabei de falar sobre isso. E falta de supervisão humana também, acabei de falar sobre isso. Se não tiver, fica uma zona. Né? Então, é necessário esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui são, não errem, por favor. A apresentação vai ser disponibilizada? Vai ser. Eu li ali no chat. Vamos lá, estou indo para o fim, para dar um tempinho da Mari dar os últimos recados. Não sei se Carol ou Mari pode mudar aí. Governança e princípios técnicos, transparência. Bom, aí, de novo, aquele cuidado todo com a ética, de novo, usem o guia do Pipo, privacidade de dados, transparência e explicabilidade se foi ou não usada a IA e de como foi, a responsabilidade humana em cima dos processos, que é isso aqui, equidade e não discriminação, fundamental, não preciso dizer, quer dizer, preciso dizer, né? Mas é fundamental, porque a IA, gente, ela é um bicho que foi treinado por seres humanos. Os seres humanos, vocês já sabem disso, os seres humanos têm bias, têm vieses, e ela foi treinada por gente branca, do Ocidente e bem de vida. Então, ela tem viés, ela contém vieses, cada vez tem menos, tá? Porque todo mundo sabe disso e ninguém quer que a sua ferramenta seja preconceituosa ou coisa, porque perde mercado. Né? A questão não é nem, não sei nem se tem alguma consciência sobre isso. Não me importa, no final, para o uso. Se o uso estiver correto, do ponto de vista de não discriminação e equidade, ok. Está ok, vamos usar, porque cada vez mais as ferramentas estão se preocupando com isso. Mas nós, humanos, temos que nos preocupar. Está errado usar uma ferramenta errada. Tá? Que não se preocupe com isso. Qualidade e precisão é intrínseco à própria IA, ela vem com isso. Né? Embora ela erre, ela pira, ela alucina. Faça um double check, isso não está aí. Faça um double check, principalmente de números, estatísticas, dados genéricos de mercado, coisas desse tipo, que a gente usa muito para fazer pesquisa de mercado, né? De consumo, essas coisas, de campanhas e tudo mais. Ela traz um monte, é muito fácil fazer pesquisa hoje, mas ela às vezes traz dados, às vezes inventa dados que não existem, na boa, e traz dados errados ou dados antigos, ou sei lá. Faça double check com várias ferramentas, funciona. Peça para uma,
pega o que aquela fez e coloca na outra, e ela vai checar, faz o double check e depois faz o triple check com uma terceira, né? E elas, em algum momento, você chega em alguma coisa bem próxima da confiabilidade, né? Vamos lá. Direitos autorais. Esse é um tema delicado, difícil, mas eu vou passar aqui por eles. Tá? A criatividade humana é central, ninguém duvida disso. A IA não é autora, a máquina não é autora de coisa nenhuma, embora ela possa ter sido, digamos, a autora do ponto de vista do direito autoral, ela não tem direito nenhum. Quem tem é o humano que coordenou esse treco. Tá? Sempre modificar o conteúdo gerado é um cuidado que você tem que ter, eu tenho o tempo todo. Vai lá, dá um tapa, mexe e põe o teu toque. Revisão humana obrigatória, transparência sobre o uso de, acabei de falar, nós temos que ser transparentes, não dá para mentir, não dá para enganar, ainda mais consumidor, né? Pelo amor de Deus. E gestão de disputas, essa entra mais aí numa questão jurídica, não vou me deter aqui, mas direito autoral, gente, é assim, vocês já sabem, mas eu vou repetir. Um texto escrito por IA, ele é necessariamente, porque ele é a colagem de vários repertórios que a IA tem dentro dela, ele nasce de alguma referência que já está lá dentro da máquina, tá certo? Como repertório da máquina. Portanto, é quase, conceitualmente é verdadeiro dizer que nada do que a cria é original. Ela usa referências anteriores, tá? Então, ela é autora? De algum jeito porque nós também somos repositórios das nossas próprias referências. O meu texto é diferente do que cada um de vocês. Por quê? Porque nossos repertórios, jeito de escrever, o jeito de pensar, cada um de nós é diferente. As máquinas é a mesma coisa, né? Quando você começa a discutir de quem é o direito da autoria, começa a complicar já nesse fundamento que é conceitual. Aí você vai um pouquinho mais para cima, ela pega trechos e pedaços de textos ou imagens e tudo de outros. Usou textos criados ou imagens criadas por terceiros. Ela usou e colocou como sendo dela, aspas no dela aí. Onde fica o direito autoral da pessoa original que criou? Hoje em dia é bem complicado você achar e puxar a origem. Bem complicado. Existem máquinas que vigiam máquinas. IAs que vigiam IAs. E que dizem, se aquilo é fake. Existem máquinas muito poderosas, IA vigiando IA, muito poderosas, e se está infringindo claramente, a máquina foi lá, copiou um texto, como o caso da Folha de São Paulo, foi lá, copiou o texto, literalmente, e botou como sendo da máquina. A Folha está provando que não dá. Né? No caso não sei se vocês estão acompanhando, mas a briga da Folha está dizendo que, acho que é contra o chat GPT, se não me engano, dizendo, ei, vocês invadiram conteúdos privados, que são conteúdos fechados para assinantes. Aí a foi lá, ela faz isso fácil, tá? Ela entra dentro dos conteúdos fechados de assinantes, pega textos que não são públicos, são só para quem pagou, ela pegou esses textos da Folha de São Paulo, feito por um jornalista e pela Folha de São Paulo, e usou esses textos como sendo dela e não deu crédito. Pelo menos tivesse dado crédito, estava ok. Mas não. Então, isso é direito autoral. É um lodaçal isso aí. Na publicidade tem muito a ver essa questão toda. Porque tem autores por trás de muita coisa. Só sobre isso dá para falar 3 horas. Por enquanto, não é só nebuloso, como as IAs fazem com tal eficácia as mexidas nas coisas que às vezes é impossível de dizer de onde ela tirou. E aí o direito autoral vai para as cucuias, tá? Discussão complexa. Vamos em frente. As leis, aí não precisa, pode passar esses slides, são as leis que já existem. Só a última aqui, ó. A última aqui é o PL 2338, é bem importante, tá? Ele está em tramitação e regulação no Brasil, o Congresso Brasileiro está votando, o Senado já votou, e ele é uma espécie de novo marco legal do uso da internet. Desculpe, ele é o marco legal de uso da IA no Brasil. Ele é bem amplo, bem complexo, eu já li ele inteiro, tem, sei lá, 150 páginas, é um ninho de gatos, porque muita gente botou a mão, ele é bem confuso,
o, o advogado que eu falei agora, esqueci o nome, ele é mestre nele, ele está colaborando com o Congresso para redigir um documento melhor. É muito ruim o documento, mas ele vai ser o marco de uso legal da internet. A SECOM esteve falando com a BAP, participei desse debate, coloquei os pontos em defesa da publicidade para a SECOM, que é um dos órgãos que está ajudando a construir essa legislação. Essa legislação vai ser um marco para um monte de coisas, tá, Ronaldo Lemos? Exatamente, obrigado. Memoriazinha já foi para o saco. Mas o brilhante Ronaldo está lá ajudando nisso, tá? Então, prestem atenção nesse PL aí, porque ele é bem importante para todas as empresas, tá? E para o Brasil. Vamos em frente. Vou terminar já, Mari. Primeiros passos, realizar diagnóstico, aí vou me repetir, analisar os casos de uso, selecionar ferramentas, estou me repetindo. Pode ir adiante. Parte 2, estruturar a governança, implementar, desenvolver, pode ir adiante. Aí é uma síntese de tudo. Aí tem detalhamento de diagnóstico, como fazer, também é repetitivo, desculpem. O que é isso aqui? Está repetitivo, mas tem um objetivo. Esse é o último slide. O 90 dias, ó, a gente fez um shortcut de 90 dias. Em 90 dias, você pode fazer um monte de coisa. Se você fizer planejadinho, tem quase dia a dia aqui o plano para você implementar, tá? 90 dias, é um sprint. Muito legal, desculpem a falsa modéstia, mas está bem legal isso aí. Porque é muito hands-on. É assim, pegou, copy and paste e faz. Tá? E o último slide PPP, publicidade é humana e IA, claro, inteligência artificial não substituirá, já disse. A frase última aqui, mais do que acompanhar o futuro, é hora de liderá-lo, isso é importante. Veja, não sei quantas agências estão presentes aqui. Todas vocês, entre si, são concorrentes, certo? Vocês todas concorrem para ganhar a conta dos anunciantes, ok? Muito do que está aqui é básico, e acho que todas devem ter. Então, vai haver um conhecimento comum, certo? Aliás, a luta da ABAP é esse, que o conhecimento comum esteja num nível importante e que não esteja abaixo daqueles 16 pontos lá, porque ali é morte certa. Então, vamos chegar ali nos 30, 40, 50, 60 pontos. Todo mundo tendo o básico, construído, legal. A partir daqui, gente, é com vocês, tá? Então, liderar aqui é desafio. Continua a briga de mercado, continua a concorrência, continua a criatividade no centro, continua a imaginação sendo o drive dessa indústria. Continua tudo igual. Porém, quem usar melhor essa bagaça toda aqui vai sair na frente. Então, vejam lá, a ABAP está cumprindo muito bem, na minha opinião, o seu papel de fomentadora do básico. Em cima disso, é com cada um de vocês, porque a concorrência continua. Pronto. Terminei, Mari. Obrigada, Pir. Eu tive um problema, parabéns. Desculpa, estou de volta. Tive um problema com a Microsoft mesmo. Parabéns, Pir, muito obrigada. Esse guia é bem denso. Eu acho que o Pir falou, a hora que vocês receberem, vocês vão ter um material incrível na mão. É um how-to, né? Chegar nesse desenvolvimento e acumular aí os seus pontos de desenvolvimento nessa grande. É, é uma estrada mesmo sem fim, né, Pir? De Enfim, desenvolvimento de AI e de também a gente entender dentro dos próprios processos o que que funciona, o que que não funciona. A gente tem tido muitas conversas aí com outras entidades e parceiros para a gente somar todo esse conhecimento, até com o próprio Ronaldo Lemos falamos, né, Pir? Então, eu acho que assim, existe um movimento dinâmico e constante sobre AI, e a gente vai aqui tentar colocar alguns marcos para vocês, para ajudar, né? Eu queria aqui compartilhar uma apresentação. Espera só um minutinho. Vamos ver se não vai dar pau agora. Espero que não.
Então, para contar um pouquinho, então, não vou falar muito mais sobre o guia, que eu acho que o Pir já falou bastante, mas ele é exclusivo para associadas, né? Eu espero, assim, que quem não seja associada, isso também nos traga mais perto. Eu acho que tem duas coisas aqui que eu vou contar, que só do que eu vou contar aqui, eu acho que já é um grande motivador para você se associar à BAP, sem fazer jabá de vendas nem nada, mas eu acho que é super importante a gente estar engajado, né? As entidades e as entidades que estão ajudando as agências, né? Então, esse é um guia para oferecer esse caminho claro para as agências se desenvolverem. E a novidade que a gente está lançando aqui hoje para as associadas é que a gente vai ter um curso de capacitação de inteligência artificial específico para as agências, com acesso exclusivo às ferramentas de AI para fazer os exercícios desse curso. A Templo, né, que é uma das empresas que o Pira é investidor, é super especializada nisso, ela já faz trabalho com várias agências. O Ale, que está aqui também, eu vi que o Ale escreveu, também já fez capacitação com eles. Então, a ideia é que a gente aqui faça um curso de 20 módulos. Tem aulas tanto gravadas quanto aulas ao vivo, né? Desculpa, são 5 horas de aulas gravadas, são 20 módulos. É que não está escrito aqui, mas eu lembro já dessa informação. E a ideia aqui é que a gente possa colocar todo mundo mais ou menos na mesma régua de desenvolvimento. Então, a gente vai ter 4 módulos, né, para desenvolver cada uma dessas agências. Uma de processos de conteúdo, personalização e campanha para organização de pautas escritas de e-mails, uma de criação de apresentações e estruturação de documentos, uma para expandir referências estéticas e facilitar a produção de ativos visuais, mesmo em contextos com poucos recursos técnicos, e outra para projetar agentes para funções rotineiras, como geração de relatórios, atendimento de briefings, organização de pautas ou apoio à produção de conteúdo. Acho que é legal dizer que esse curso vai estar disponível por 1 ano para as agências, a partir do momento que ela ativa, né, a inscrição dela, e a partir desse momento ela tem gratuitamente 3 meses para usar essas ferramentas que estão disponíveis no Class Play, todas essas ferramentas de AI que já estão embedadas na plataforma. Então, esse lançamento vai ser no começo do ano, no final de janeiro, né, dia 28. Cada agência vai receber esse convite para se cadastrar, e como eu falei, todos os colaboradores das agências estão convidados para fazer esse curso. Eles fazem o cadastro, e aí esse curso fica disponível gratuitamente para todas as agências. A gente sabe o custo que isso é para uma agência, né, de fazer um curso direcionado, especificado para ela. Então, a gente realmente assim está apostando. Esse é um investimento da própria associação, e a gente está apostando nesse desenvolvimento de todas as agências do Brasil inteiro que são associadas. A gente tem mais de 250 agências associadas por todo o Brasil. E então, esse presente que a gente gostaria de dar já no ano que vem para vocês, estamos a todo vapor preparando o curso para liberar no começo do ano para todos vocês. Agora eu vou entrar, a gente tem pouco tempo, mas quem tiver perguntas e respostas, perguntas para o Pir fazer as respostas, fica à vontade de escrever aqui no chat. Eu até agora não vi nenhuma pergunta, porque eu estava acompanhando o chat, mas quem não está associado da BAP, corre lá, isso mesmo, Ale. Obrigado, Boa, Ale. obrigada, Ale. Todo mundo vai receber, Marcela, oi, todo mundo vai receber essas informações do curso. Fica super tranquilo que a gente vai fazer um warm-up, vai mandar os e-mails. Piro, pessoal, que é o seu e-mail? Posso passar aqui? Pode, claro, é fácil, é pia.pyr, arroba macuco, que é o nome da minha empresa, ponto digital. De novo, pir, arroba macuco, ponto digital.
Pronto, vou escrever aqui. Também fiquem super Olha, à vontade. desculpe, mas quem tiver no WhatsApp pode me achar, quem tiver no meu LinkedIn pode me achar, quem tiver agora tem o meu e-mail pode me achar. Estou aqui para ajudar todo mundo que quiser, dentro do meu tempo e do meu conhecimento. Cabendo no tempo e com o conhecimento que eu tenho, gente, estou aqui, tá? Mesmo, bastante. Que bom. Obrigada, Pierre. O Plínio pergunta: o futuro das agências com AI está ligado a criar serviços, soluções personalizadas, como plataformas e/ou agentes para segmentos ou clientes? Se a agência mergulhar nisso, eu acho que sim. Se a agência conseguir fazer isso, seria maravilhoso. Uma parte das agências não consegue, porque aí, de verdade, Plínio, aí a gente já está entrando. Quando você fala em desenvolver agentes, essa expressão, desenvolver agentes, é uma expressão do mundo de tecnologia. Agências, em geral, têm dificuldade de desenvolver tecnologia. O que elas podem fazer? Sim, a resposta é sim. Quanto mais, não vai ter muito jeito, quer dizer, hoje, cada dia mais, os agentes é que vão fazer as pequenas ações, né? Cada vez mais micro e cada vez mais segmentadas. Então, fazer um plano de mídia, você vai pedir para um agente fazer isso para você. O teu agente, pode ser que você desenvolva dentro de casa, pode ser. Pode ser que você se associe a uma empresa de mercado que já faça isso, uma empresa de tecnologia, que já tenha soluções de mídia com IA. Né? Então, você vai lá, faz um acordo, mas para o teu cliente, você oferece, sim, um plano que é feito para ele, com IA para ele, tudo para ele, e é uma plataforminha. Sim, é uma plataforminha. Né? Não estão falando daquelas LLMs que eu comecei a dizer, estou falando de fazer agentes específicos. Tá? Então, Plínio, eu acho que é aí que está. Eu tenho estimulado muito as agências com quem eu falo pessoalmente, são muitas, que façam esse caminho. Aí, eu acho que tem um lugarzinho de diferenciação. Quem souber jogar esse jogo legal, eu acho que vai começar a se diferenciar das que não fizerem. Obrigada, Pierre. Deixa eu só liberar aqui os microfones, mas eu queria fazer uma perguntinha antes do Claudir, que é da PUC. Ele é coordenador do curso de publicidade e a gente tem tido um contato super bacana com universidades agora. E ele pergunta uma coisa que a gente até já conversou antes, Pierre. Saber qual é o ponto de vista sobre formação de novos publicitários egressos das faculdades. A gente fala muito isso, né, do AI estar presente nos cursos de hoje, né? Então, a mesma dificuldade que tem as agências, os anunciantes também têm. Veja, não são só as agências que têm desafios, os anunciantes têm muito parecidos com nós. Então, eu diria que os anunciantes estão um pouquinho mais avançados que as agências. Em conhecimento, uso, aplicação, eles já estão ali na nota 30, 35, mas não tem ninguém com 60 dos anunciantes. Está chegando. As agências estão indo junto, vão crescer. Esse planinho nosso aqui vai ajudar. Bom, as universidades, idem. Elas, talvez, desses dois aqui, elas estejam ainda um pouquinho mais para baixo. O que acontece? O mundo acadêmico tem uma dificuldade, meio de sempre, de acompanhar a realidade dos mercados. Embora tenha lá muita gente profissional dando aula, eu dou masterclass em tudo que é faculdade. O rapaz da PUC aqui, se ele quiser falar sobre isso, estou à disposição. Mas já dei na FAP, já dei na Escola Superior de Propaganda e Marketing, já dei na Escola de Belas Artes, já dei um monte de aula. E estou à disposição. Porém, não adianta uma aula do PIR. O que a universidade precisa fazer, e a ABAP, na medida do possível, intermediar essa interlocução com a SPM, com a PUC, com as universidades todas, elas estão muito atrasadas. Elas têm lá algumas aulas que falam de IA, mas tudo ainda muito distante. Elas estão na nota 16 lá, abaixo. Então, tá ruim, gente. Então, precisam, mesmo as grandes, tá? Então, precisa, eu digo no nível da publicidade, tá? Os outros cursos eu não sei. Mas aí precisa, as universidades precisam correr atrás. De que forma? Leva o PIR está pronto, leva o Ronaldo Lemos está disponível,
leva a gente que está mexendo com isso, como o Pipo, que tomou uma chacoalhada de realidade, ele certamente tem muito a dizer, tem um monte de gente que domina bem IA, e faz cursos, porque também não tem curso de linha, né? Tem aulas ministradas como eu dou. Não tem um curso de linha. Eu não vejo nenhum curso mais importante hoje, além dos que já são dados classicamente, do que IA. Né? Todas tinham que ter um curso de linha, de linha que eu digo que está no currículo. Né? Não tem, as universidades ainda não têm isso. E precisam, porque, dado muito ruim, e que eu digo para os alunos. Sabe quem, a gente não falou sobre esse tema aqui, mas quem é os empregos que a IA vai ceifar? Os primeiros dos entrantes, dos jovens, dos caras que não têm experiência, do cara com 19, 20, 21, 22, 23 anos, que está entrando no mercado. Por quê? Porque o que ele sabe fazer, a máquina faz melhor. Para quê? Contratar um garoto que acabou de sair da escola. A IA faz melhor. Eu sou dono da agência, eu não vou contratar. Estou brincando, né? Mas é sério. O dono da agência, ele tem que zelar pelo ROI. Ele tem que zelar pelo ROI. Qual é o ROI? É a máquina que não dorme, produz para cacete com uma proficiência muito grande, ou um garoto que acabou de sair da faculdade? A máquina. Então, gente, só que eu tenho caminhos para os alunos, tá? Nas minhas aulas, eu dou o caminho para eles, tá? Eu tenho um guia de alunos. Como eu fiz aqui, eu tenho um guia para os alunos, para eles não serem comidos, literalmente, pela IA. Então, esse é um desafio. Para as universidades, eram elas que deviam estar fazendo esse papel, elas não fazem, desculpe, meu amigo da PUC, não fazem, porque não estão prontas, e os garotos vão penar para entrar no mercado de trabalho, porque a IA vai obstruir a entrada deles. Então, eles têm que ser mais proficientes ainda em aprendizagem. Obrigada, Pierre. Eu tenho duas pessoas com a mão levantada. O Alê estava com a mão levantada, não sei, agora não está mais. Não sei se quer falar alguma coisa. E a Revila, da Eclipse, também não sei. Agora não estou vendo mais nenhuma mão levantada. Então, deixa eu só aqui ir para uma pergunta que foi antes até da. Ele está pulando aqui meu chat. Suara Brasil. Estou responsável por implementar AI na agência Forme Publicidade em Campinas. Gostaria de saber se há sugestão de processos de governança para a agência. Percebo a necessidade de documentar o uso de prompts para problemas futuros, mas não sei qual é a maneira mais eficiente para isso. Vamos lá. O guia, eu não sei se é associado à ABAP, não, ou não. Infelizmente, o guia é só para as associadas. Se você tiver como se associe, porque o guia te dá muitas dicas sobre isso. A outra coisa é o curso do Templo. O curso do Templo, ele fala exatamente como documentar prompts. Aliás, o Templo tem lá um banco de prompts gigantesco à disposição e tudo mais. Então, essa coisa da organização, parametração, processualização, administração e botar tudo num frame de gestão e administração, tá? É bem importante. Tem uma coisa que é planejamento. Agora, tudo isso aqui é o que faz a máquina funcionar, porque senão você planeja e não executa. Então, a tua pergunta é muito importante. A resposta é: sim, existem. O guia traz dicas para você, processuais, não vai tão fundo ainda nisso, mas tem dicas, e o curso do Templo vai mais fundo nisso. Esse curso do Templo é isso? Qual o site deles? É templo.ai, eu acho, o site. Eles têm cursos lá abertos para todos vocês fazerem. Tem lá, tem processualização também. Obrigada, Bir. O Guilherme pergunta, acredito que ter o corpo docente, né, que deve ser criando corpo discente, criando com AI Gen, não é um problema. Corpo docente. O importante é que o corpo docente aceite as novas tecnologias e peça que o aluno defenda, apresente, explane e explique o que está apresentando. Nunca foi tão importante a defesa do que está sendo entregue.
Lê Ai, de novo para mim, Mário, eu perdi, desculpe, eu não foi só um entendi. comentário mesmo do Ah, Guilherme. tá. Acredito que ter o corpo docente criando com AI, Jen, não é um problema. O importante é que o corpo docente aceite novas tecnologias e peça que o aluno defenda, apresente, explane, explique o que está apresentando. Nunca foi tão importante a defesa do que está sendo entregue. É verdade. Ele tem toda a razão. Eu acho que todos estão preocupados, os professores, os alunos, em se atualizar. É verdade o que ele disse, eu concordo plenamente. O que eu acho que falta é aquilo que foi da pergunta anterior, processualização. Enquanto você não tiver um processo e você tiver cada um fazendo por cada um, não vai rolar. Porque cada professor tem uma proficiência, cada professor acha que é de um jeito e cada aluno também. E aí? Né? Então, se você não tiver um processo, e que eu digo processo é um curso mesmo, por isso o tempo é legal, porque o tempo processualizou tudo. Nós temos hoje, eu digo nós porque eu sou sócio do tempo, um disclaimer aí, 250 máquinas pensando o IA e adaptando o IA, 250. O tempo todo, diariamente, 24/7. Todos os cursos partem do pressuposto de que se não houver processo, não rola. Então, assim, o Templo é um exemplo do que as universidades deveriam fazer. Pega o Templo, olha o Templo e vai na universidade e aplica. Deu. Não precisa fazer mais nada, não precisa inventar. Eu vou criar, inventar a roda. Não precisa inventar a roda, o Templo já fez. É brilhante o que o Templo faz, tá? Eu sou investidor, eu não criei nada. Eu investi porque é brilhante e eu quero ajudar na educação de IA no país, tá? Eu investi por isso. Então, eu quero ganhar dinheiro, é óbvio que eu quero ganhar dinheiro, mas não é essa meu estalo, né? Eu quero que nós vamos treinar 50 mil pessoas até o final de 25, 50 mil nós vamos treinar. Essas 50 mil vão estar diferentes das outras milhões que não foram treinadas pelo Templo ou que não fizeram curso de IA. Na universidade, pega o Templo e, pimba, põe no currículo. E contrata professores que tenham proficiência em IA para dar o curso. É isso. Bacana. Acho que tem uma última pergunta aqui do Leandro. Qual a visão de vocês para o maior problema atual da AI? O limite de contexto e a dureza das LLMs tradicionais. E o futuro é humano-AI. E o futuro é humano-AI, sim. Estamos colocando empatia tão conversacional. Isso é o futuro e precisamos olhar nessa direção. É isso mesmo, é o que diz o guia, é o que eu disse aqui, eu concordo plenamente. As LLM são duras, trabalho nosso desendurecer e pegar onde elas precisam melhorar essa nossa função. Tá ótimo. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Aqui está perguntando. E o curso da Capcom a Templo será liberado em janeiro para. Ah, esse é... Desculpa. Vir, a AI também abre uma oportunidade das agências atuarem com consultoria e ensinar os clientes a integrar AI nos processos, não? Sim, claro que sim. Mas primeiro a agência tem que fazer essa lição de casa que está aqui. Se ela está no nível, a notinha 60 lá que eu falei, ela já tem proficiência para fazer consultoria. Se ela não está, ela não sabe. Então não dá para ensinar o que ela não saiba, né? Então ela precisa saber antes. Se souber, a Accenture faz isso. Muito bem. É uma provocação, tá? Então, pessoal, tem muitas coisas sobre sobre explicar de novo. Esse webinar tem algumas questões, o que ia ser levantado, até para a gente aprimorar o guia. O guia está finalizando, acho que semana que vem a gente já manda para vocês. E o curso, este é o lançamento, então a partir de agora vocês vão recebendo informações, um warm-up, até janeiro, até 28 de janeiro do ano que vem, que quando a gente vai liberar o acesso ao curso, tá bom? Então, é isso. Deixa eu Meu só e-mail tá pegar uma carona num comentário que eu vi aqui no chat, dizendo que estou claro. vendo, eu não vi inteiro, dizendo que estão vendo cada vez mais IAs muito específicas, são agentes, tá? São agentes de IA para cada coisas mais específicas. Esses agentes vão ser cada vez mais específicos. Vai ser assim, vai ser cada vez mais assim, e que bom que vai ser assim.
né? Eu acabei de falar de um exemplo de um plano de mídia. Vai ter um agente para fazer um plano de mídia da agência X para a Unilever, naquele produto, naquele dia, coisa. Um agente vai fazer isso, tá? Sozinho. Muito bem. Porque ele vai ser brifado, controlado e a entrega. Então, vai ter agente de agente, de agente, de agente, específico, de específico, de específico, de específico, cada vez mais. Isso não é ruim. Isso é bom, porque é mais eficiente. Segundo, vai ser assim ou vai ser assim. Não tem nenhuma outra saída. Obrigada, Pire. É isso mesmo. Pessoal, vamos nos fortalecer, vamos aprender muito. E estamos aqui, já deixei meu e-mail, estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Qualquer dúvida, envia para a Carol, envia para mim. Estamos sempre aqui. E quem quiser se associar, acho que a Carol já mandou aqui também o contato. Mandou o contato da Bruna, Carol? Acho que pode mandar. Vou colocar aqui. Pode escrever para a Bruna também. Quem não é associado e quiser se associar, ou para mim ou para a Bruna, fiquem à vontade. A gente apresenta a ABAP, bate um papo e fiquem super à vontade. Pir, mais uma vez, gênio, muito obrigada. Sua presença e seu conteúdo aqui, sua cabeça de tantos anos de experiência é um valor inestimável para a gente, viu? Obrigadão. Obrigada mesmo. Obrigado, queridos, queridas, todos. Obrigada a todos, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau.